Vocação, ato ou efeito de chamar-se para o propósito de Deus. Vocação é uma pérola, um tesouro que nos é dado por Deus. Portanto, devemos cuidar, zelar e descobrir de que forma essa pérola pode fazer a gente feliz. A descoberta da minha vocação surgiu através dos momentos de oração, no qual, juntamente com minha mãe, eu iria aos círculos bíblicos com a comunidade. E ali já nasceu um fervor, um olhar diferente de querer seguir a Jesus Cristo. Mas eu ainda não sabia como, fui ser coroinha, participei dos grupos jovens, até que então comecei a fazer a visita a um asilo e também juntamente a pastoral do povo de rua. E ali foi despertando de querer ainda mais servir a Cristo na pessoa do pobre e da pessoa do necessitado. Eu costumo dizer que o berço da minha vocação foi minha própria comunidade, onde eu participava, em Guaratinguetá, paróquia Nossa Senhora da Glória, no Pedregulho. Eu tenho a graça de viver aquele período em que as coisas ainda aconteciam ao redor da paróquia, dentro de uma comunidade. Então eu sempre fui engajado, né? Desde moleque, aquela história toda de entrar como coroinha. E aí aos poucos a gente vai conhecendo, vai amando, e aí começou a despertar de início lá para os 16, 17 anos, esse desejo da vocação sacerdotal. A gente mirava a figura do pároco na época, né? Passamos lá o Frei Hans, o Padre Toninho, e aí a gente mirava lá a figura do padre, e isso foi despertando em mim um interesse a mais de querer conhecer a vida sacerdotal, o trabalho sacerdotal. Eu sou ministro da Eucaristia aqui nessa Basílica já faz aproximadamente uns 4 anos, vivo para Jesus, o dia que eu não venho na Basílica, eu não me sinto bem e estou aqui carregando Jesus nos braços, que na realidade não é a gente que carrega ele que carrega a gente. A vocação para mim é tudo e sem a Eucaristia, sem essa vida que eu vivo, eu não viveria mais, porque eu não teria condição nenhuma, porque é Jesus, é a Nossa Senhora, a mãe do Filho de Deus. A vocação matrimonial é um pouco complicada por ser duas pessoas totalmente diferentes, né? Mas Deus vai te capacitando. Quando Deus te dá uma vocação, Ele vai te capacitando. Então você vai aprendendo a conviver um com o outro, com as diferenças. Então a gente tem que entender que no matrimônio tem que ter a caridade, o amor. E quando tem um amor, você vive bem. Então é um se doar pelo outro. Quando eu era criança, eu sempre sonhava assim, com Cristo, que eu ia de encontro a Ele, né? Que eu corria, nunca alcançava. E eu morava com a minha avó. E a minha avó, ela sempre foi uma pessoa solidária. Ela ajudava os andarilhos, as pessoas que ficavam pedindo. Ela colocava para dentro de casa, dava banho, dava comida, dava roupa. E às vezes ela convencia a pessoa a voltar para casa, né? E eu cresci assim com isso, eu achava bonito isso que ela fazia. E eu não sabia, não entendia, né? Que eu sentia aquele chamado, mas eu não sabia como que eu ia fazer. Esse sentido corresponde a um amor muito grande e o sentido é, primeiramente, seguir a pessoa de Jesus Cristo. O outro, no qual eu sirvo, é consequência desse chamado. Então, se doar inteiramente a Jesus Cristo é uma oferta agradável, né? Uma oferta de livre. Então, eu, enquanto religioso, me sinto livre a amar e seguir a pessoa de Jesus Cristo. E primeiro foi meio de apreensão, meio medo, né? Porque a gente trilha um caminho diferente para a gente. Nessa época eu estudava técnico mecânico, estava me formando como técnico mecânico, mas ao mesmo tempo a gente tinha aquele chamado que ia, impulsionava a gente para poder se aprofundar mais na vocação sacerdotal. E aí então foi aos 19 anos que eu resolvi deixar o emprego meu de lado, de técnico mecânico, para poder entrar no seminário. Como ministro da Eucaristia eu já queria fazer alguns anos atrás, mas como eu tinha algumas coisas pendentes, não podia me dedicar assim totalmente, eu esperei um pouquinho. E hoje eu tenho orgulho de ser ministro da Eucaristia. Então, a vocação matrimonial ela despertou quando a gente já tinha os 2 filhos nossos mais velhos
E aí nós decidimos, então, casar na igreja, e aí veio mais dois para confirmar o chamado de Deus, né? Esse sentido para minha vida, acho que foi tudo, foi assim uma conversão. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui assim, tímida, de poucos amigos, eu sou bem reservada, né? Eu sempre vivia para a minha família, eu trabalhava e assim, não era aquela católica fervorosa, né? Eu me encontrei mesmo quando eu participei do ECC e lá eu fiz um retiro e eu me encontrei com Cristo naquele dia. É uma coisa assim mágica, não tem como você explicar. Você está perante Cristo ali, né, no sacrário, é muito lindo. E ali eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, entendeu? Não tem como explicar. Eu acho que o chamado de Deus, ele é divino mesmo, né? E é tudo no tempo de Deus. Então, o tempo que eu fiquei esperando, que eu fiquei ali esperando, sei lá, aparecer alguma coisa, eu acho que foi ali, naquele momento, que parece que até ouvi, filha, vem que eu tô te esperando. E eu fui ao encontro de Cristo, foi muito lindo. O Frei Francisco Belotti é um exemplo que desde jovem, desde criança, desde cedo, quis seguir os passos de Jesus Cristo através da vida franciscana. E ele muito nos inspira com a sua determinação, todos os dias tendo uma vida íntegra de oração e de missão a serviço dos mais necessitados. Ele é um exemplo de vocação e de correspondência ao amor de Deus. Graças a Deus eu tive muito apoio da família, que é importante, e também apoio da comunidade no qual eu pertenço, né? Pertencia na época à paróquia Nossa Senhora da Glória, né? Sempre tem aqueles altos e baixos, mas sempre Deus colocou no meu caminho pessoas na oração e também numa conversa franca, num diálogo franco. Um período muito especial na vida do seminarista é o período daquela formação na paróquia, né? Como se fosse um estágio. Então, às vezes tem dia que você desanima, tem dia que você está mais feliz e sempre está o povo ali conversando, incentivando, rezando. Eu gosto de destacar isso. A vocação minha nasceu no seio da comunidade e ela se mantém também no seio da comunidade. Todas as vezes que eu vou distribuir a Eucaristia, eu sinto como se fosse o primeiro dia. Ali, quando eu levanto o corpo de Cristo, eu levanto junto também, porque é muito forte. Não dá nem para você explicar o que você sente, porque eu estou literalmente compenetrado ali em Jesus e ninguém mais. Ser humano é bom, né? O próprio dom da vida que Deus nos dá nos faz especial e a gente tem que levar isso para outras pessoas. A gente não pode guardar para a gente um ensinamento de Deus, então a gente tem que levar o Evangelho para quem precisa. A gente cria o filho para Deus, a gente tem que levar os nossos filhos para Deus, porque eles estando em Deus, eles vão ter vão ser boas pessoas, né? Vão ser boas pessoas. Se lançar e buscar conhecer, né? Eu me lembro quando eu entrei lá em 1999, o meu orientador falou que não é porque você está entrando que necessariamente você tenha que ser. É uma descoberta que você vai fazer ao longo desse período, dessa caminhada. Um jovem, quando ele se desperta para a vida vocacional, ele faz os encontros vocacionais geralmente oferecidos. E é ali que ele vai vendo se de fato é uma caminhada ou não para ele. Então não tenha medo, se lance, se coloca na mão de Deus, né? E o meu reitor costumava dizer que se não sair um bom padre, vai sair um bom cidadão e um comprometido com a comunidade. Vocação é chamado de Deus. É sentir-se abraçado pelos planos que Deus tem para cada um. Seja vocação humana, cristã, religiosa, sacerdotal e familiar. Todos temos uma, e dar ouvidos a esse chamado é a resposta humana ao divino.